No mês passado, eu dei 2 entrevistas falando da estética das eleições de 2018. E esse vídeo é o vídeo onde eu vou falar sobre esse tema, agora atualizado, com as coisas que aconteceram na eleição até o momento. Você também está pensando o que está acontecendo nesse momento de eleição, para onde que as coisas vão, o que é esse fenômeno agora que está tudo mudando? Você também está com essa dúvida? Então vem comigo. Eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho e esse é o canal Conversa Psi. Se você acompanhou as publicações que a gente fez no Facebook, você viu que no dia 16 eu dei uma entrevista na Rádio Metropolitana falando sobre a estética das eleições. E no dia 27 de agosto eu também dei outra entrevista para a Rádio Meira-Mar falando sobre o mesmo assunto. Cada uma delas abordando aí um pouco diferentemente esse tema que é da estética nas eleições. E hoje eu vou falar disso, mas atualizando para o momento atual, onde a gente tem outras coisas acontecendo e mudando um pouquinho o cenário. Então, para começar a conversa, precisamos falar do que é a estética, né? O que é a estética da existência? Esse tema eu já tratei ele de uma outra maneira num vídeo que é A Vida como Obra de Arte, que você pode conferir aqui, vai passar aqui em cima. Você pode clicar lá e ver o que eu estou falando sobre a estética da existência, o que tem a ver aí com a estética da existência, que é uma estética que vai para além da questão do corpo, que fala do modo de se conduzir na vida, dos valores, daquilo que a gente tem como interessante para além do que é material, mas aquilo que tem a ver com a nossa conduta, com o modo de ser. Então, o que isso tem a ver com o período eleitoral? Não é de hoje que a gente sabe que no período eleitoral busca-se aí ter uma forma de conduzir uma imagem, né, do candidato. Então, é o candidato que gosta dos pobres, ou é o candidato que vai resolver os problemas do país, ou é o candidato que tem o pulso firme, enfim. E os marqueteiros, eles cuidam dessa imagem, ou seja, que é pensar qual é essa figura que eles vão construir aí, né? Então, quando a gente fala da estética das eleições, ela vem nesse caminho. Todo mundo sabe que esse cenário aí pré-eleição é de que está todo mundo cansado com a política velha, que todo mundo fala também. E o que seria, né? A política velha, o fisiologismo do Estado, o centrão, né? Essas coisas são esse monte de enunciado diz respeito àqueles políticos que não estão preocupados com a população de fato, com o Brasil, com o desenvolvimento do país como uma nação, mas que estão preocupados somente em si mesmos. Estão preocupados em enriquecer, em cada vez conseguir fazer aquilo que eles querem, né? E se manter no poder, enfim, e ajudar somente aquelas pessoas que são do seu ciclo ali, as pessoas que beneficiam a eles mesmos, né? E que não pensam o país de forma ampla, que não pensam melhor para a população. É isso que todos nós estamos, e aí eu me incluo entre os cidadãos, que nós estamos cansados disso. E eu fiz um texto em 2016 trabalhando isso, né? Como que foi estetizado ali um movimento pró-impeachment, né? Nas manifestações que tomaram a Avenida Paulista, e como que isso teve um impacto para que começasse a ter ali um valor no ser de direita, né, que antes não tinha. Desde a redemocratização, ser de direita era algo que não tinha um valor estético, não era bonito ser de direita, por exemplo, não era ser interessante. A pessoa que se declarava de direita, ela aparecia ali no cenário como uma pessoa que não sabia muito bem o que ela estava falando, não tinha muito credibilidade, mas naquele momento onde houve uma estetização, né, então nos movimentos na Avenida Paulista, tinha essa coisa de ser branco, rico, uma pessoa interessante, né?
Então fazia-se um ensaio fotográfico na Avenida Paulista, as pessoas todas muito bem vestidas, para mostrar, para configurar aí esse estereótipo, né, da pessoa de direita, que era essa pessoa que é branco, de classe média, que não depende do Estado, que foi aí conseguindo galgar o que ela conseguiu na vida por mérito próprio, sem depender de nada, sem depender de ninguém, né, da ajuda do Estado, era o discurso da época. E do outro lado foi se criando um estereótipo ali do petista, do que é vagabundo, do que depende do Estado para sobreviver, que é maconheiro, enfim. Todo esse estereótipo, apesar das pesquisas na época mostrarem que não tinha tanta diferença. Então, como eu dizia à época das entrevistas, os candidatos que mais iriam se sobressair nesse momento da eleição seriam aqueles que iam aparecer, não necessariamente ser, mas aparecer como viris, como candidatos que estão ali, que têm força para resolver a coisa toda, mas que não são necessariamente éticos, que não são necessariamente candidatos que vão ter um discurso que são a favor de algo que seja o melhor para a população. E hoje, o que a gente vê, né, esse vídeo está sendo gravado numa quarta-feira, 19 de setembro, então é importante dizer o dia de gravação, porque tem aí a edição também, né? Hoje nós temos o Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, que está em primeiro lugar nas pesquisas. Ao lado dele tem o candidato Ciro e o candidato Haddad. São os três candidatos que de alguma forma mostram essa imagem aí da pessoa que vai vir para resolver alguma coisa. A questão é que nesse jogo de imagens aconteceram algumas coisas nesse momento aí que é importante trazer aqui para atualizar aquelas entrevistas que eu dei. Primeiro, né, o Bolsonaro ele veio numa crescente e aconteceu dele tomar uma facada. A cena da facada aqui pode ser discutido se foi real, se não foi, enfim. Antes de tudo, quero aqui dizer que sou contra qualquer tipo de agressão, e esse vídeo vai falar disso mais para frente ainda, mas desde já, qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência contra candidatos ou contra eleitores, qualquer tipo de violência é repudiada, desde já, que fique claro. Mas essa cena da facada aloca o Bolsonaro num outro espectro que analistas aí de políticos, analistas de campanha, analistas de Ibope, enfim, estão trazendo aí nesse momento que ele tem uma crescente, né, no eleitorado. No mesmo momento, vem um investimento estético também, muito por parte das mulheres, e puxado muito fortemente pelas mulheres, que é a da hashtag ele não, que vem trazendo à tona aí uma discussão de que essa ideia de que ele defende de exterminar o oponente, de machismo, LGBTfobia, enfim, todas as coisas que ele vem defendendo não são legais. Então a hashtag ele não diz, ó, o que esse cara tá fazendo não é legal. Todas esse discurso tentando discutir ali uma ideia de valor. E por que isso? Porque é importante para nós nos sentirmos valorizados intelectualmente, né? E sentir que somos interessantes, né? E esse momento eleitoral, por isso que ele é muito aceso nas redes sociais, né? Ele é muito forte nas redes sociais, porque diz de como que eu vou me posicionar, como que eu vejo que o outro se posiciona, como que um pensa, como que o outro não pensa. E esse é um momento muito difícil para isso, né? Então, por um lado, veio esse investimento estético de dizer, cara, não é legal você votar no Bolsonaro. E tem uma ascensão aí do candidato Haddad, nesse momento em que, de fato, é associado ele ao candidato que não teve a sua candidatura legitimada, né, que é o Lula. E, nesse momento, se associa o Haddad a
uma figura muito forte politicamente, né? Uma figura que tem em si uma virilidade, e uma virilidade que vai associar um discurso, como eu dizia, que é o discurso do preso político, é o discurso daquela pessoa que está fora das eleições porque ele justamente é o que esse sistema não quer, né? Ele não quer, o sistema não quer este candidato, e nós somos a representação disso. Então o Haddad vem com uma força muito grande, né? Com essa virilidade que a gente vai aqui agora resolver uma coisa que o PT não resolveu até então, que a gente foi traído, que o impeachment foi um golpe que nos pegou pelas costas, nós tentamos de um jeito, não deu certo, vamos tentar de outro, e eu sou a pessoa que vai vir e fazer isso, né? Que é esse candidato. O outro candidato é o Ciro Gomes, que eu já tinha falado também, que tem essa imagem, ele passa a ser essa figura do homem cabra macho, que vai lá, que fala o que pensa, né, que faz do jeito dele, e que também, né, como o Bolsonaro, vem ali numa linha de que fala o que pensa, que é o cara que é o cidadão comum ali, o cidadão como a gente, o Bolsonaro. O Ciro já é aquele que é o cabra macho que vai resolver o negócio. Então, isso no campo das imagens, né, da estética ali. Mas, ultimamente, aconteceu justamente por essa inversão que veio pelo discurso das mulheres, né, mulheres contra o Bolsonaro. Houve uma reação que é importante dizer aqui, que é uma reação que evoca, que convoca o ódio com muita força, né? E que esse ódio ele é convocado de uma maneira que talvez há muito não se via, pelo menos desde a redemocratização, não se via no nosso país, que é um ódio fascista. O que é um ódio fascista? É um ódio de tentativa de extermínio do outro. As pessoas falam que elas queriam que jogasse uma bomba, que morressem, que é uma tentativa de extermínio daquele que pensa diferente. E isso é muito complicado. No cenário político, quando se evoca o ódio dessa maneira, tem-se uma dimensão que é a da perda da racionalidade, a perda da possibilidade de se pensar algo que está acontecendo ao nosso redor. E o que vem é só a raiva. A raiva ela é acionada no sistema límbico e ela impede a possibilidade de se raciocinar ou de se fazer conexões novas, de se ter ideias criativas ou até mesmo de aprender algo, né? Porque ela fecha todo o cérebro numa parte de planejamento de fuga e ataque, simplesmente, que é o córtex frontal de fuga e ataque, perdendo a parte de racionalização, perdendo a parte de aprendizado. Então, o que acontece nesses momentos onde se evoca o ódio, onde se evoca a raiva, né, esse combate dessa forma, é que as racionalidades elas são extintas do campo político, do campo de discussão. E aí o que a gente tem é só confronto, porque só se ativa a concentração, é um poder hipnótico, né? A pessoa fica concentrada em atacar ou fugir da ataque, né, da outra pessoa, do ataque da outra pessoa, de formas muito irracionais, que a gente vê por aí, muito irracionais. Então toda a política, toda essa linha de ódio, ela tem que ser combatida mesmo, né? E aí eu tô junto com o filósofo Karl Popper, que diz que devemos ser tolerantes sempre, né? A tolerância ela é importantíssima para a democracia. Mas contra o intolerante, nós não podemos ser tolerantes. O que ele está dizendo aqui? Que a gente tem que exterminar a pessoa? Não, não temos que exterminar a pessoa. Mas nós não podemos ser tolerantes com um argumento intolerante. Esse sim tem que ser eliminado. A gente não pode aqui achar que é ok que um candidato à presidência tenha atitudes de intolerância e que dissemine isso, e que os seus eleitores também tenham essa postura. Isso não é algo viável para uma democracia. Isso não vai resolver nada. Isso está posto desde 1933, o que aconteceu na Alemanha nazista.
É algo muito parecido com o que está acontecendo no nosso país hoje. Então, aqui, neste ponto, a gente tem um domínio do campo eleitoral que é uma articulação do discurso de ódio que não vinha acontecendo desta maneira até então no nosso país. Né? Houve sim a utilização do discurso de ódio em muitos momentos, mas dessa forma, né, um agenciamento, uma incitação ao ódio que vem desde o presidenciável e o seu vice-presidente é muito forte, né, para o nosso país, é muito forte. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Bom, enfim, como que vai ficar então essas eleições? Porque eu acertei, né? Eu acertei quando eu disse que os candidatos que iam tomar aí uma dimensão expressiva nas eleições seriam os candidatos que demonstrariam uma virilidade, uma força. Me parece que nesse cenário o Bolsonaro vai seguir na mesma linha, né, do discurso de ódio, de fomentar isso. Inclusive é nítido o quanto há um despreparo de fato dele como presidenciável. Quando você pega pela história de vida dele também, né? Não tem, o cara tá 27 anos no cenário político, então ele vai combater o fisiologismo, mas ele é o próprio fisiologista do Estado, então, mas ele vai manter ali naquela linha, né, de montar essa imagem da pessoa que vai resolver, que vai lá e, né? Mas cuidado com essa parte do ódio, né? Essa parte do ódio ela não vai ser tolerada, não é possível ser tolerada. Do outro lado, nós temos o candidato Haddad que vai investir muito provavelmente nessa ideia de que houve uma traição, de que o partido ele se reconfigurou porque agora fez aliança só com a esquerda, então ele vai puxar ali, né, tentar puxar esse capital político do Lula de amor, que também tem uma irracionalidade associada ao sistema límbico, de você não pensar, de você pensar com amor, e que também pode ser passional aí nesses momentos. Vai tentar puxar por esse caminho, né, resgatar o período do Lula, o período que o Brasil viveu, que foi muito importante, né, no sentido das políticas sociais. Então ele vai por essa linha, muito provavelmente. E sendo assim, ele seria o candidato mais indicado. Também com muita força, né, combativo nesse aspecto da virilidade, que ele já mostrou que ele vai fazer e que ele vai por essa linha, né, de não ceder, né, nesse aspecto. E nós temos o outro candidato que é o Ciro Gomes, que tem mostrado aí que vai por um caminho de conciliação, né? Ele vai ali por buscar um espaço de ser um homem forte, mas que vai unir o país, né? Que é aquela coisa de nem direita e nem esquerda. Eu vou buscar unir o país, eu vou buscar conciliação, que é isso que o país precisa, e que também é algo bastante complicado, porque a gente viu que as políticas conciliatórias foram aí trazendo muitas dificuldades para que as próprias políticas sociais se mantivessem no nosso país, para que a própria política que era para a população ela pudesse se manter, apesar dela ter sido implementada. A gente viu que no momento em que o Temer assume, ele destrói as políticas e o que se mantém é o fisiologismo, que é justamente aí o que o Ciro está propondo de conciliar. Então ele que vinha como um candidato forte, né, vai assumir aí provavelmente uma postura muito mais de conciliador e não mais aquele que vai destruir tudo. Porque nesse momento o que está aparecendo no nosso país é que o grande problema é a instabilidade política e econômica. E que tanto se o Bolsonaro ganhar, quanto se o Haddad ganhar, vai se manter. E que parece que é mesmo, né? Parece que se ganhar tanto a direita, a extrema direita com Jair Bolsonaro, ou a esquerda com Haddad, vai se manter um clima de instabilidade política muito forte. Então ele vem como o salvador, né, o homem viril nesse sentido de salvador,
que vai resolver justamente o que está sendo criado por esses dois outros atores, né? Então ele vai procurar se colocar dessa forma na cena política. Isso tudo, né, buscando aí uma humilde avaliação, uma humilde análise desse cenário ou dos sujeitos que vão emergir, sujeitos no sentido da forma figurativa que eles vão assumir, né? Tanto o Ciro, o Haddad e o Bolsonaro nesse momento. Bom, então é isso. Esse vídeo cumpre com a mensagem que eu gostaria de passar aqui para vocês hoje. Deixa aqui nos comentários se você concorda, se você discorda, mas vamos procurar fazer um debate bacana, né? Dentro de um campo civilizado, democrático, aqui embaixo. Se inscreve no canal para a gente continuar aí com novas conversas psi. Até o próximo vídeo.